Parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. Isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Hoje, sábado 2/9/2023, começa mais um programa Bom Dia Racional, trazendo o quadro do Vamos Sabatinar, com perguntas e respostas. Então, hoje traz o 14º quadro do Vamos Sabatinar. Então, com a equipe, Antônio Santos, Vilma Fernandes, ambos do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, né? Seu Bonisval Galindo, Madalena Matias, Orlando Almeida, daqui de Alagoinha. Então, é o seguinte, meu caro ouvinte, meus caros internautas, hoje, o dia 2 de setembro, né, é um dia muito importante, uma data magna, né, para toda a humanidade e em especial para os estudantes de cultura racional. Por quê? Porque hoje é o dia da Divina Providência, né? Então, a Divina Providência, ela não falha, ela resolve tudo para todos, porque tem poderes ilimitados. A todos que pedem socorro, ela faz chegar em mãos os livros do Universo em Desencanto da obra de cultura racional. A Divina Providência não falha e, por isso, resolve tudo em benefício de quem está ligado a ela. E todos que estão ligados a ela vencem as suas contendas, porque a Divina Providência tem recursos para tudo. E todos que estão sob o seu comando terão todas as contendas resolvidas em seu favor, porque a Divina Providência faz do ruim bom e faz do bom ruim. Portanto, a Divina Providência está em todo lugar, resolvendo o que é preciso para todos. É isso aí, meus amigos. Salve a Divina Providência. Então é isso aí. Para dar início à nossa primeira chamada de perguntas, eu começo a chamar o Antônio Santos para darmos início à primeira rodada das perguntas, ok? Então é isso aí. Antônio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Madá, bom dia, Ângela, bom dia, Vilma, bom dia, Orlando, bom dia, senhor Bonisval, bom dia, Sandra, e um bom dia especial a todos os amigos e ouvintes da Rádio Web Brasil de Alagoinha e a todos os moradores dessa linda cidade de Alagoinha. Então é isso aí, Antônio. Os grandes filósofos, como Buda, Alá, Maomé, entre outros, eram iluminados através do alfabeto astrológico, Antônio? Então, minha gente, esses e outros grandes filósofos, como Buda, Maomé, Alá e outros tantos, são posteriores ao alfabeto de astrologia. Por quê? Porque o alfabeto de astrologia, para os ouvintes que não conhecem ainda a cultura racional, era um alfabeto dado pela Alta Corte Suprema Racional. Era um alfabeto dado pelos astros. E o ser humano estava ligado aos astros e à Alta Corte Suprema de Astrologia, que são os povos do astral superior. E por estarem ligados a esses habitantes, se entendiam e se compreendiam regularmente com eles. E qual era o objetivo do alfabeto de astrologia? Era o retorno de toda a humanidade ao mundo racional, daqueles que seguiram o alfabeto de astrologia. Pois muito bem, alguns ficaram insatisfeitos com o alfabeto de astrologia e resolveram criar um alfabeto que satisfizesse os seus desejos e as suas vontades, vindo daí o alfabeto artificial. E dentro do alfabeto artificial, cada povo criou o seu Deus. E por isso temos hoje no mundo uma infinidade de deuses, representados por todos esses ícones e todos esses nomes que você citou aí, Madalena, e outros mais ainda, que são tidos como deuses aqui na matéria. Então,
o que acontece? Todos eles cumpriram e vieram cumprir a sua missão aqui na Terra. E qual era essa missão, minha gente? Preparar a humanidade, desenvolver e evoluir a humanidade através do saber, para que quando chegasse, como chegou agora em 1935, a fase da racionalização dos povos, todos estivessem preparados e em condições de poder entender e compreender a fase da racionalização dos povos. Então, todos esses personagens foram de suma importância, foram importantíssimos para o nosso desenvolvimento intelectual, filosófico e científico. E hoje nós estamos dentro da fase racional. Hoje nós estamos dentro da fase da racionalização dos povos, que é a humanidade conhecer o mundo de sua origem, o mundo de sua raça, e da raça e a origem desses grandes filósofos, desses grandes sábios, desses grandes deuses e desses grandes profetas, que também são de origem racional e que trabalharam em prol da fase racional. Então, hoje, todos estamos na fase da racionalização dos povos, para que nós e eles também possam retornar ao nosso mundo de origem e ao nosso estado natural de ser racional, puro, limpo, perfeito e de vida eterna. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido Vilma Fernandes para responder uma pergunta do ouvinte do Rio de Janeiro. Então, Vilma, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia, essa equipe maravilhosa do programa Bom Dia Racional. E o nosso bom dia, né, especial para os nossos ouvintes, os internautas que nos acompanham. Um bom dia. Então, Vilma, é o seguinte, um ouvinte do Rio de Janeiro fez a pergunta: eu era evangélica, um ouvinte, aliás, o que o livro Universo em Desencanto fala sobre a vinda de Jesus? Às vezes tenho medo. Não precisa ter medo, né? Não precisamos ter medo de nada. Devemos ter medo do próprio medo. Mas esse personagem, esse vulto, né, que viveu aqui, esse personagem bíblico, ele esteve aqui cumprindo uma missão e evoluiu, né, como os grandes vultos evoluíram, deixaram contribuições valiosíssimas para a humanidade, contribuírem muito para a evolução do pensamento. Jesus foi um desses, e ele evoluiu. E nós agora precisamos também evoluir. Nós precisamos evoluir para alcançar, chegar até onde ele está. Porque ele evoluiu, subiu. E nós não podemos ficar aqui esperando que ele volte. Já pensou se ele voltar do jeito que estão as coisas? Nós vemos aí as passeatas, né, as manifestações, o falta de respeito grande com esse personagem, não é? A falta de respeito, como estão fazendo, se dirigindo à figura dele, um personagem tão importante, né, para a humanidade, contribuiu muito na fase do pensamento para a evolução da humanidade. E agora essa própria humanidade fazendo o que estão fazendo com a figura dele. Então, vamos ficar aqui esperando que ele volte? Não. Vamos procurar evoluir para chegar até onde ele está. E nós procuramos evoluir como? Através do livro Universo de Desencanto, desenvolvendo o raciocínio, porque a fase agora é outra. A fase agora é de desenvolver o raciocínio. A fase não é mais do pensamento, de ficar esperando, ficar pedindo, né? Nós pedimos, e sem saber se vamos alcançar ou não. Ora alcança, ora não. E ao passo que, se nós evoluirmos, procurar desenvolver o raciocínio, nós alcançamos, chegamos até onde ele está e poderemos
resolver as coisas, os problemas intrigantes da nossa vida, não é? Porque ele resolvia e não está mais aqui. E nós precisamos, então, fazer o quê? Procurar evoluir, procurar a nossa evolução, desenvolvendo o raciocínio, que o raciocínio é o dono da vida. O raciocínio estando desenvolvido, ele proporciona tudo que nós precisamos para um bom viver nessa vida. E nós alcançamos, né, chegamos até onde ele está. E não vamos mais precisar pedir a ele, nem a ninguém, porque nós mesmos vamos poder resolver os casos intrigantes na nossa vida. Passo para você, madame. Muito bem, Vilma. Então, agora eu convido o senhor Bonisval, né, para responder uma pergunta de um ouvinte da nossa terrinha, Alagoinha. Então, senhor Bonisval, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, saúde da Divina Providência, saúde racional, salve a todos. Então, senhor Bonisval, é o seguinte, um ouvinte de Alagoinha, né, pergunta assim: como posso ter comprovações que este livro cumpre o que se propõe? Olha, nós, para termos comprovações, nós temos que experimentar. Então, um amigo meu diz, olha, essa fruta é boa, uma maçã, vamos dizer assim. Aí eu não experimentei. Aí eu disse, não, essa maçã não presta, ou essa fruta lá não presta. Eu tenho que experimentar, degustar para realmente ver se é bom ou não. Então a cultura racional não fica por menos. Você tem que realmente estudar muito, não é pouco, porque você para se tornar um médico tem que estudar muito. E a cultura racional é isso aí, você tem que estudar e procurar se aprofundar para sentir os benefícios que ali propõe. Então, só assim. Se você não estudar, você não vai ter condição de chegar a lugar nenhum. Tanto na matéria, como também na cultura racional. Você tem que estudar os livros, um verso desencanto com atenção, para que você desfrute da essência que ela possui. É isso aí, não tem mais outras coisas, é isso. Então, muito bem, senhor Bonisval. Agora eu vou convidar a Ângela Maria, né, diretamente do Recife, para responder a primeira pergunta dela, digamos assim, que vem para ela, né, do ouvinte de Alagoinha também, Ângela. Então, Ângela, seja bem-vinda, bom dia. Saudações racionais a essa equipe, saudações racionais aos ouvintes da Rádio TV Brasil Alagoinhas. E estamos aqui em mais um Bom Dia Racional. Vamos lá, Mará. Então, Ângela, um ouvinte de Alagoinha perguntou o seguinte: se o livro Universo Desencanto diz que a fase é racional, é a fase da concórdia e da paz universal, então, como vemos no dia a dia tanta violência e tanta maldade, tanta tristeza, Ângela? Uau, que pergunta! É verdade, né? A gente liga a TV, violência, né? Só notícias que nos deixam temerosos, né? A gente fica com medo até de sair dentro de casa. A gente liga o rádio, é outra confusão, né? A gente sai para o trabalho, dentro dos transportes, a gente escuta. Então, assim, nós estamos com muita confusão no mundo. Não é só dentro do Brasil, né? É em tudo, para todo lugar que a gente vira confusão. Mas isso por quê? Porque a natureza mudou sua fase e ela não alimenta mais o pensamento do pensador. Como ela não alimenta? Pois é, meus caros ouvintes, a natureza é a energia que nos dá o pensamento bom ou mal. E aí, com a sua mudança, esse pensamento está sendo enfraquecido e as pessoas estão sem saber o que fazer, onde se agarrar. E a gente vê tanta confusão. O pensamento vai falindo e tudo vai falindo com ele. Mas acontece que existe uma nova fase na natureza. Quando ela saiu da fase
do pensamento que ela alimentava, é porque ela passou a alimentar a mais sublime máquina na mente humana, que é a máquina racional. Por isso que, no conhecimento de cultura racional, os estudantes vão adquirindo paz, equilíbrio, para o bem e bom viver. Por quê? Porque estão desenvolvendo essa máquina, que está localizada na glândula pineal. E aí a gente começa a receber o alimento da natureza, que agora trabalha racionalmente. E essa energia racional é da nossa origem. E nós vamos adquirindo paz e sossego para o bem e bom viver. Então, quem não conhece cultura racional só vê a fase que está em liquidação. Por isso que nós convidamos ao conhecimento do livro Universo do Encanto para adentrar com os 2 pés na fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o seu mundo de origem, onde todos vão adquirir o equilíbrio perfeito, estudando, compreendendo que nós não somos daqui. É isso aí, Madá. Muito bem, Ângela. Então, agora eu vou colocar uma música, né? Esta música eu dedico em nome da equipe, né? Do programa Bom Dia Racional. Eu dedico a todos que estiverem nos acompanhando, ok? Receba com afeto os sons harmoniosos da música racional. Natureza do meu Brasil, berço da cultura racional. Receba com afeto os sons harmoniosos da fase racional. Salve os 7 reinos da vida, que nos dá elegância e paz, brilho e sabedoria, alegrando este povo de branco, pacífico e ordeiro, desta terra agraciada pela luz da divina providência. Dona da minha vida, berço da cultura racional. Receba com afeto os sons harmoniosos da música racional. Natureza do meu Brasil, berço da cultura racional. Receba com afeto os sons harmoniosos da fase racional. Salve os 7 reinos da vida, que nos dá elegância e paz, brilho e sabedoria, alegrando esse
pela luz da divina providência, abençoando as águas, as matas verdes e os animais. Avante, ó natureza, com a fase racional, elo da concórdia universal. Salve os três poderes, salve a voz suprema de outros mundos, salve a voz suprema de outros mundos, de outros mundos. Salve os três poderes, salve a voz suprema de outros mundos, salve a voz suprema de outros mundos, de outros mundos, salve a voz suprema de outros mundos. Que música linda, né? Fala da Divina Providência. Então, essa é a nossa singela homenagem à Divina Providência. Então, agora eu convido o Antônio Santos para responder a uma pergunta do ouvinte de São Paulo, que também se refere à luz da Divina Providência. Então, Antônio, o ouvinte de São Paulo lhe pergunta: em um dos programas, vocês falaram da luz da Divina Providência. Poderia falar novamente? Então, a luz da Divina Providência é a luz proveniente do nosso mundo de origem, que é o nosso mundo racional. O mundo onde os seus habitantes são corpos de energia, luz, energia brilhante, cristalina, e corpos de luzes que resplandecem e que brilham no firmamento e em todos os lugares aonde se encontram, porque são corpos cristalinos, são corpos brilhantes, são corpos de energia pura, energia limpa e energia perfeita, corpos prateados, de uma luminosidade intensa, porque são corpos in natura, são energia luz. E esta energia é que é a energia do mundo racional, e que é a energia dos habitantes do mundo racional, que não são extraterrenos, minha gente, são nossos irmãos, são seres naturais, são seres puros, como nós já fomos também e deixamos de ser esses corpos luminosos, esses corpos brilhantes e esses corpos cristalinos. E hoje estamos aqui materializados em forma de máquina do raciocínio. Então, a Divina Providência, que hoje é o dia da Divina Providência, é a providência suprema, é a luz suprema, é a luz da Divina Providência. E essa luz, minha gente, não tem nada a ver com a luz do sol, com a luz que nós conhecemos aqui, que é uma luz elétrica e magnética, e que só nos prejudica, e que só nos causa mal. A luz da Divina Providência é uma luz construtiva, é uma luz de progresso, de pureza, de progresso, de perfeição. É uma luz de progresso em que todos os seres são harmoniosos, todos os seres se entendem e se compreendem através do raciocínio e praticam o bem sem olhar a quem, e amam uns aos outros como se fossem a si mesmos. Então, esse é o objetivo que nós estamos desejando alcançar e que alcançaremos com o desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio desenvolvido é a centelha dessa luz
que está materializada aqui dentro de nós, no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal. Então, desenvolvendo o nosso raciocínio, nós vamos desenvolvendo esta luz brilhante, esta luz da divina providência, porque nós somos descendentes da divina providência e a divina providência está dentro de nós, porque somos de origem racional. A nossa raça é racional. Então, minha gente, vamos desenvolver o raciocínio para que nos tornemos também seres brilhantes, seres harmoniosos e que possamos nos unir a essa grande família que é a família racional, constituída pelos habitantes do mundo racional que lá estão e constituída pelos habitantes do mundo racional que aqui estão, materializados em forma de máquina do raciocínio e que precisam desenvolver o seu raciocínio para fazer esse retorno ao mundo racional e essa união, a união fraternal, racional de todos os habitantes do mundo racional. É isso, Madá, continua daí. Muito bem, Antônio, muito bem mesmo. Então, agora eu convido Vilma Fernandes, né, para responder a pergunta de um ouvinte de Brasília. Então, Vilma, este ouvinte pergunta o seguinte: no último programa, vocês falaram sobre a cremação, que a terra se alimenta desse corpo. Primeira vez que ouço isso e me despertou curiosidade. Poderiam explicar como é esse processo e de a terra se alimentar desse corpo? Não é esse ouvinte, é esta ouvinte de Brasília. Então, o livro Universo Desencanto nos mostra, nos ensina, com provas e comprovações, que tudo se transforma. Tudo é energia. E energia se faz matéria. Matéria é energia condensada. Antes de ser matéria, é energia. Que passa a ser matéria, fica uma energia condensada. E essa energia condensada, matéria, ela se transforma. Ao se transformar, ela vira energia novamente. E por aí vai. Então, a Terra é um ser vivo, né? É um ser vivo que produz vidas e se alimenta dessas vidas, quando essas vidas já não estão mais com vidas, né? Então, o alimento da Terra, todo ser orgânico é um alimento para a Terra. E essa matéria nossa, ao perder a vida, ela vai para debaixo da Terra, ela vai sofrer transformação. Essa matéria que é uma matéria, então, é uma matéria condensada, essa matéria volta a ser energia. E o processo de alimento da Terra, como se faz? Através da transformação. Essa matéria vira micróbios, vírus, visível, vírus invisível, microvírus, que são as bactérias, e nessa transformação vai se diluindo, vai voltando a ser energia. E os nutrientes estão ali, do qual a Terra se alimenta. Os nutrientes, que é a energia originada dessa matéria em transformação. Assim como nós nos alimentamos da massa, e essa massa, ela tem seus nutrientes, a carne, né? A carne e vários tipos de alimentos têm seus nutrientes. E lá dentro do estômago há uma transformação dessa matéria, dessa massa, que vai se transformando, voltando a ser energia, e ali estão os nutrientes para esse nosso corpo físico. Assim é a Terra também. A Terra, ela se alimenta dos nutrientes dos seres orgânicos, dos corpos orgânicos. E é assim que se dá a alimentação da Terra, do mesmo jeito que acontece a alimentação nossa, seres orgânicos nos alimentando de seres orgânicos também. E esses seres orgânicos se transformando, voltando a ser energia. E ali vai surgindo nutriente para o nosso corpo físico, para nós, seres humanos, para a Terra, que também é um ser que se alimenta e precisa de nutrientes para se alimentar. E é assim.
Passo a palavra para você, Madá. Muito bem, minha querida. Ótimo. Então, agora eu convido o senhor Bonisval, né, para responder a segunda pergunta. Vamos lá, seu Bonis, só encontrar sua perguntinha aqui, que eu estou com as 3 folhas, né? Aí encontrei. Então, seu Bonis, um ouvinte de Belo Horizonte pergunta o seguinte: comecei a ler o livro Universo em Desencanto. Vejo que é uma leitura diferente de tudo que já li. No livro diz que o livro acompanha, ou melhor, um emissário acompanha o livro Universo Desencanto. Quem ou o que é esse emissário? E como esse emissário pode ajudar o leitor, senhor Bonisval? Pois é, a cultura racional, por ser uma cultura diferente dessa cultura material, é uma cultura extracósmica transcendental. Então, é um conhecimento que não pertence à matéria, pertence ao mundo superior. E foi as mensagens transmitidas pelo racional superior, um habitante do mundo racional, ao senhor Manuel Jacinto Coelho, o aparelho do mundo racional na Terra. E ele ditava para alguém escrever. Então, esse conhecimento, ele acompanha com ele essa luz racional. Todos os livros, Universo Desencanto, ele tem um emissário. Quem é esse emissário? É um habitante do mundo racional. O mundo racional, existem muitos habitantes, muito mais do que os habitantes da Terra e do espaço. É uma imensidão de habitantes. Então, a função deles, a missão deles, é acompanhar esse conhecimento. Então, aquele indivíduo que começa a ler, ele vai sendo acompanhado gradativamente por esse habitante, que é um corpo de energia, como foi explicado aí, um corpo de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Então, ele acompanha esse conhecimento para, através do desenvolvimento, o leitor, o estudante, entrar em contato com a energia racional. Então, a função desse habitante é beneficiar o estudante e o estudante ter realmente essa glória, essa dimensão, o alcance de alcançar a vidência racional e, com isso, se gloriar, vamos dizer assim, se redimir dessa vida da matéria. Então, é preciso que o ser humano seja assíduo na leitura, compreensivo, seja um compreendedor da cultura racional, se integra à cultura racional para receber os benefícios que esse emissário vem, que é um habitante do mundo racional, esse emissário que acompanha o conhecimento. É isso aí. Muito bem, seu Bonisval. Então, agora eu convido a Ângela, né, para responder a pergunta de um ouvinte de Manaus. Então, Ângela, acabei de ler o livro, estou repetindo a leitura, porque quando leio, sinto uma paz tão suave. Isso não acontece quando leio outros livros diferentes. Perguntei isso porque já fiz uma experiência ao ler outro livro. Por que será, hein, Ângela? É verdade. Quem lê, quem está com o livro Universo Desencanto e está atento ao que está escrito, começa a sentir uma paz, é um sossego, um querer não parar com a leitura. Por quê? Porque é uma leitura que é da nossa origem. É a revelação de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. É um tratamento que nós recebemos ao estudar o livro Universo Desencanto. Como é feito esse tratamento? Energeticamente. Então, é tratado a nossa essência, o nosso raciocínio que está materializado na glândula pineal, começa a despertar. E nós vamos adquirindo uma paz interior nunca sentido antes. As leituras aqui
que nós chamamos do artifício, porque é do alfabeto criado pela humanidade, ela nos traz conhecimento, sim. Mas a leitura do livro Universo em Desencanto, ela é uma leitura de um mundo que deu causa a este. Então, cada letra, cada palavra, cada frase contida no livro Universo Desencanto, está ali a energia primitiva, a energia racional, a energia que nos trata. Então, fluidicamente, nós vamos recebendo esse carinho, esse dom que a natureza está nos trazendo, conhecimento de si. A energia vai nos tratando, a gente vai se acalmando, as nossas células que estão fervendo aqui dentro desse corpo de matéria vão se acalmando. É uma paz extraordinária que só quem estuda sabe, sente. Cultura racional é sentir que nós não somos daqui. Então, quem estuda tem essa paz porque está sendo tratado pela energia racional, a energia da nossa origem. É contigo, Magá. Muito bem, Ângela. Foi composta pelo racional superior da Terra. Simbora, gente, para se ligar à natureza. Quem está comandando a natureza é a energia racional. Alô, mestre Manuel Jacinto Coelho. Vamos lá! Quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir? É isso aí, meu caro ouvinte, já de volta, né? Então vamos para a terceira rodada de perguntas de hoje. Então eu convido Antônio para responder a pergunta de um ouvinte de Teófilo Otoni, né? Acho que de Minas Gerais, se não me engano, não sei se falei bem, correto o nome. Então, Antônio, diz o seguinte: estou lendo o livro do 5º volume. Conheço umas 3 pessoas, uma delas é minha cunhada, que leram o livro, o 1º volume, e pararam de ler, porque falaram para elas, né, que somos obrigados a ler a obra completa, senão não se imuniza. Desce para o andar de baixo. Não sei bem como é, mas sinto que não é bem assim, mas não sei como explicar para elas. Então, como é isso, Antônio? Bom, em primeiro lugar, parabenizar a esta estudante de Teófilo Otoni por estar com os livros de cultura racional nas mãos. Em segundo lugar, esclarecer que na cultura racional não existe nenhuma obrigação. O princípio máximo da cultura racional é o respeito às liberdades individuais e o respeito à liberdade. Todos são livres, porque a liberdade é um imperativo da natureza. E sem liberdade, ninguém chega a lugar nenhum. Agora, esclarecendo diretamente a essa estudante, eu queria dizer para você, minha querida, que é preciso que nós nos guiemos pelas orientações dadas e transmitidas pelo racional superior dentro da sua obra básica, que são os 21 volumes da obra, que se constituem em 3 cursos: o curso primário, o curso secundário e o curso superior. Então, esta é a obra básica necessária para o desenvolvimento do raciocínio e a desmaterialização do habitante. E depois dessa obra, o racional superior, como dentro do conhecimento racional, todos nós temos provas, comprovações, o racional superior criou a prova dessa escrituração, a comprovação dessa escrituração, que a gente chama aqui filosoficamente de réplica e tréplica, e criou também a continuação dessa escrituração supletiva.
Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, minha querida irmã. A obra não estava pronta no início. Então, como o conhecimento de cultura racional tem base e tem lógica, qual seria a lógica de descer para o andar de baixo com relação às pessoas que estavam estudando a obra desde o início, quando a obra não estava ainda completa? Lembrando que a cultura racional começou na década de 70 e muitos estudantes liam a obra e a obra ainda não estava completa. Então, quer dizer que esses estudantes desceram para o andar de baixo? Não tem lógica, não faz o menor sentido. Muitas pessoas ajudaram e auxiliaram na construção do retiro racional, marco simbólico da fase racional, e não tinham nem tempo de estudar. Essas pessoas desceram de classe, foram para o andar de baixo? Não tem lógica. Por que não tem lógica? Porque Deus é bondade infinita e suprema, porque Deus reconhece o esforço e o sacrifício que seus filhos fazem para desenvolver o raciocínio e para desmaterializarem o habitante. Então, o que eu quero dizer para essa estudante, para finalizar, é que o racional superior diz, dentro da sua obra, que quer esteja desenvolvido o raciocínio ou não, quer esteja desmaterializado ou não, o habitante, todos voltarão para o mundo racional pelo reconhecimento e pela infinita bondade de Deus, que reconhece o esforço que a pessoa fez através do estudo do livro Universo em Desencanto, para que volte ao seu estado natural. E eu vou pedir licença a vocês aqui para pegar o meu guia de assuntos e ler o que o racional superior diz. Não são as minhas palavras, são as palavras do racional superior. E ele diz assim: e então, desenvolva ou não desenvolva o seu raciocínio, ou desmaterialize ou não desmaterialize o raciocínio, todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural. Por quê? Porque estão fazendo por onde? Através da propaganda de porta em porta, através da colaboração com o mundo racional. Então, minha gente, colaborou com o mundo racional, divulgou a cultura racional, divulgou um livro, O Universo em Desencanto, é o quanto basta para que a divina providência lhe dê como prêmio e como glória o passaporte direto para o mundo racional. Quer o seu raciocínio esteja desenvolvido ou não, quer o habitante esteja desmaterializado ou não, como foi falado aqui agora com as palavras do racional superior. Então, minha querida estudante de Teófilo Otoni, continue o seu estado, porque você está adquirindo o passaporte através da leitura do livro Universo em Desencanto, para que o seu ingresso e o seu retorno no mundo racional seja garantido pelo mundo racional e pelo racional superior. E olha que palavras racionais nunca foram palavras caducas. E isso está no primeiro volume da obra. Então, minha querida irmã, continue o seu desenvolvimento e continue se orientando pelo que o racional superior diz na sua obra. E você encontrará a felicidade completa. É isso, Madá. Continua daí. Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido Vilma para responder a pergunta, mais uma pergunta de Alagoinha, né? De um ouvinte de Alagoinha. Então, é o seguinte, o que significa, Vilma, ser imunizado? Imunizado. O livro Universo de Desencanto nos mostra que a cultura racional, esse conhecimento que está contido no livro, são energias em forma de palavra, energia racional em forma de palavras.
E quando estamos lendo esse livro, nós lemos com o pensamento que é direcionado a energia, em forma de palavras, para o raciocínio. Então, esse conhecimento, essa leitura, não é para o pensamento, não é para nós, matéria. Essa leitura é para o raciocínio, essa centelha de luz que temos dentro da glândula pineal. Essa centelha de luz que precisa se livrar, se desmaterializar. Essa centelha de luz que está imbuída na energia eletromagnética. Está presa aqui dentro da energia eletromagnética. Quando estamos lendo com o pensamento. E essa centelha de luz, ela está recebendo o alimento dela, recebendo a energia dela, que é a energia que está em forma de palavras nos livros. E isso vai fazendo com que essa centelha de luz, ela vá se fortalecendo, porque até então estava fraquinha. Ela vai se fortalecendo. Se fortalecendo, ela vai se livrando, se desvencilhando das duas energias eletromagnéticas que vem envolvendo ela. E a leitura é para o raciocínio, para o habitante. Quem precisa sair daqui? Quem precisa de materializar? Quem precisa se salvar? Quem precisa se desligar desse campo eletromagnético? Não é nós, matéria, é o raciocínio, é o habitante, é essa centelha de luz que está envolvida na matéria, que é a glândula pineal. Então, o imunizar é estar imune dessas duas energias, é estar livre dessas duas energias eletromagnéticas, são energias opressoras, energias que mantêm todos aqui presos dentro deste campo eletromagnético, sem poder sair daqui. E a energia racional, a luz da divina providência, veio providenciar isso, providenciar a liberação deste ser que está preso na glândula pineal, que está envolvido, imbuído nas duas energias eletromagnéticas. Então, o imunizar significa o quê? Não é nós, matéria. Matéria é eletromagnética. Matéria não se imuniza. Matéria desse campo eletromagnético é terra e água, resina e goma. O que se imuniza é o habitante, ele que está preso aqui, ele que sai daqui, ele que se liberta daqui, desmaterializa, ou seja, sai da matéria, fica livre da matéria, se imuniza da matéria, fica imune a essas duas energias eletromagnéticas. Isso é imunizar. Passo para você a palavra, madame. Muito bem, Vilma. Então, agora eu convido o senhor Bonisval, né, para responder a pergunta de mais um ouvinte aqui de Alagoinha, né? Então, é o seguinte, seu Boni, o que significa a palavra desencanto? Olha, nós vivemos num mundo desconhecido de tudo, desconhecido do sol, da lua, das estrelas, desconhecido de nós mesmos. E a palavra desencanto é uma palavra simples, mas que é muito profunda. O universo de desencanto, muitas vezes quando a pessoa começa a ler, não entende por que essa palavra, universo de desencanto. Então, o universo, esse mundo em que vivemos deformado, é um universo encantado, que nós não conhecemos nada, e vivemos desconhecido de tudo. E o desencanto quer dizer o quê? Quer dizer a verdade revelada, através desse conhecimento, mostrar toda a verdade, que era um mistério, que era um enigma para a humanidade. Então, mostra essa verdade revelada que nós desconhecíamos tudo. Cientista, todos os indivíduos, médicos, qualquer que seja, desconhece tudo. Então, vive de pesquisa, de experiências, e sem conhecer nada. Faz uma experiência dar certo, faz outra não dá certo, porque ele vive encantado, por isso chama-se encanto. Então, desencanto é realmente tudo isso é revelado, posto à luz da energia racional para o ser humano conhecer tudo. Não tem mistério, não tem enigma, não tem fenômeno. Com desencanto você vai conhecer, por isso a palavra do livro, Universo de Desencanto, que parece simples, mas é profunda. Quando eu comecei a ler, vou ser franco, eu não entendia por que Universo de Desencanto. E depois eu fui entender realmente o que é desencanto. Através da cultura, estudando minuciosamente, foi vendo o que é realmente desencanto.
Então é isso aí, minha gente. O universo divino é a verdade revelada, posta para a luz do saber. Muito bem, seu Mano Santos. Agora eu chamo Ângela para responder uma pergunta de mais um ouvinte de Alagoinha. Que bom que os ouvintes de Alagoinha estão despertando, estão querendo saber. É o seguinte, o que exatamente é imunização racional? Então, uma das revelações, né, brilhante, que nós começamos a entender é o que é imunização racional. O Racional Superior, ele vai trazer no livro, né, que a imunização racional é o conhecimento do mundo superior a esse. É saber que aqui nunca estivemos sozinhos, mas como que chegamos aqui? A imunização racional é um ser de luz puro, limpo e perfeito, materializado nas letras magnânimas do livro Universo e Desencanto. É a luz racional materializada nos tratando e nos trata dizendo quem somos, o que somos e o que seremos. Nos revela a origem, o encontro com a nossa individualidade perdida. A imunização racional nos imuniza das energias quentes, elétrica e magnética de onde nós estamos, aqui, nesse plano material. A imunização racional faz com que nós tenhamos todo o nosso conhecimento da fase natural da natureza, a fase racional. Então, a imunização racional é o brilhante dos brilhantes trazido para a humanidade nesse terceiro milênio para que ela saiba voltar de onde saiu. É com você, Madá. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Hoje, 2 de setembro, né, de 2023, terminamos mais um programa, chegamos ao final de mais um programa, Bom Dia Racional. Então, eu chamo agora o Antônio para fazer as suas considerações finais. É isso aí, minha gente. Eu sempre digo e repito, pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, sejamos honrosos e desenvolvamos o nosso raciocínio para podermos estar ao lado de Deus. Uma excelente semana para os ouvintes do programa Bom Dia Racional e para todos os moradores da cidade de Alagoinha e de todo o Brasil. Tenham todos uma semana abençoada. Agora é com você, Vilma. Dia 2 de setembro, hoje, estamos comemorando a Divina Providência. Não é o dia da Divina Providência, mas é o dia que comemoramos a Divina Providência. É o dia porque a luz verdadeira, né, que é a Divina Providência, não precisa de dia. Todos os dias é o dia dela. Mas hoje nós comemoramos esta luz, a luz verdadeira da Divina Providência, que veio providenciar para nós a nossa volta ao mundo de origem. Salve o dia da Divina Providência, salve essa luz superior. E um bom fim de semana para os nossos ouvintes e internautas. Agora com você, Ângela. Agradecendo a Divina Providência por ter providenciado mais um encontro no Bom Dia Racional com todos os nossos ouvintes, com toda essa equipe maravilhosa, com a equipe nos bastidores, pessoal da equipe técnica, muito obrigado. Um ótimo fim de semana a todos e que a Divina Providência nos conduza ao nosso mundo de origem. Até o nosso próximo encontro. Seu Bones. Salve o dia da minha providência, salve a todos, um bom final de semana e que o Racional Superior descubra com a Divina Luz Racional. Orlando. Salve a Divina Providência, ilumine todos nós. Salve. Um abraço a todos, um abraço à equipe, né? Gratidão a todos,
um ótimo final de semana e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência ou a Divina Providência nos permitir. Salve, gente. Bom dia. E um bom dia aos nossos ouvintes, nossos internautas e todos mais, ok? Esta música foi composta pelo Racional Superior da Terra. Simbora, gente, para se ligar à natureza. Quem está comandando a natureza é a energia racional. Alô, mestre Manuel Jacinto Coelho. Vamos lá! Quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? São as primeiras palavras do racional superior. E os sete reinos do porquê nós assim somos. O sol, a lua, a estrela, água, terra, animal e vegetal. Assim, a nossa escola conta a história da cultura nacional. Em 30 de dezembro veio a luz da razão, a bandeira da paz tem na palma da mão. Em 30 de dezembro veio a luz da razão, a bandeira da paz tem na palma da mão. E o pensamento o vento leva. Meu mestre foi quem falou, desenvolvendo o raciocínio. No paraíso agora estou, no universo em desencanto. Deixei meu pranto, só sei sorrir. No universo em desencanto, me encontrei e me conheci. Eu falei, quem és tu? Quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. São as primeiras palavras do racional superior. E os sete reinos do porquê nós assim somos. O sol, a lua, a estrela, água, terra, animal e vegetal. Assim, a nossa escola conta a história da cultura nacional. Em 30 de dezembro veio a luz da